Salmo 142, por favor. Salmos 142. Salmos de número 142. Diz assim a palavra do Senhor: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu que conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando esconderam uma armadilha contra mim. Olho para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes, são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Pai, aqui está a tua palavra. Nessa noite, por favor, o Senhor já falou conosco através dos louvores, já tem falado conosco nas orações ao nosso coração, que a tua palavra fale também conosco nesse momento, independente de mim. Que seja o teu Espírito a falar conosco, transformando os nossos corações, as nossas vidas, de dentro para fora. Por favor, Senhor, é isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Socorro em dias de aflição. Quem já passou por aflição ou está aflito aqui nessa noite não precisa levantar a mão. Quem já passou por aflição ou está aflito nessa noite, veio para cá aflito, veio para cá com o seu coração angustiado, veio para cá com alguma aflição na sua mente, no seu coração, tomando conta aí do seu ser. Já teve períodos que você já se sentiu acuado devido aos problemas e às aflições? Como se você olhasse e não tivesse saída. Como se você se sentisse acuado num canto e falar, isso aqui está me pressionando, isso aqui está me sufocando. Qual foi o recurso que você utilizou nesse momento? Qual foi o recurso que você utilizou no período de angústia, no período da ansiedade, no período da aflição? Qual foi o recurso que você usou? Quando você se viu num emaranhado de dor, como que você reagiu? O que você fez? Se você que está aqui nessa noite respondeu dentro de si, você que está em casa respondeu dentro de si que sim, está aflito essa noite, qual o caminho e ação que você pretende tomar? Essas aflições aí têm sido a sua companheira de dia e de noite? Como que está o coração? Como que está a mente? Falando um pouquinho de aflição, eu me recordo quando eu fui assaltado e aí eu fiquei ali acuado, com medo, temeroso pela vida. Enquanto ali os ladrões eram violentos e apontavam a arma para minha cabeça, me pedindo meus pertences e me ameaçando o tempo todo, você se sente acuado, você fica aflito, você fala bem assim, agora vai. Agora eu vou morrer. Uma angústia, um momento ruim que eu passei ali naquele momento e eu me recordei disso. Eu também me lembro de um momento angustiante na nossa vida, quando a Larissa teve a gravidez de risco do Léo, que falaram que corria perigo ela e o bebê iminente, foi uma gravidez de risco, onde corria risco ela e o Léo, e eu lembro de ficar muito angustiado. E naquele período de seminário, eu me dividia em 3 cidades por causa disso, porque a Larissa teve que ir lá
para a casa dos pais dela no Guarujá. Então eu me dividia em 3 cidades, entre Bertioga, por causa do meu trabalho, e da Lívia, que estudava lá ainda, Guarujá para poder ver a Larissa, que estava grávida do Léo, e o Lorenzo, e Santos por causa do seminário. Então pipoquei ali nesse período de seminário em 3 cidades, né? E foi um momento muito angustiante, um momento de muita aflição, todos os sentidos que os irmãos puderam imaginar. E foi bem difícil. Eu sei que se eu abrisse aqui para vocês falarem, também vocês teriam muito que contar para mim de momentos ruins, difíceis e de aflição que vocês passaram, ou que estão passando. E o texto que a gente acabou de ler, ele é um lamento. Uma classificação de salmo chamado lamento do indivíduo, mas não um lamento como a gente conhece. O lamento porque ele é uma súplica, porque ele é uma oração feito por alguém que está angustiado. Afinal de contas, não foi prometido para nós paz e amor, né? O tempo todo. Passaríamos por angústias, passaríamos por aflições, e isso que está prometido para nós. E esse em específico, ele é o terceiro de uma série de lamentos que começa aí no 140 e termina no 144. Então esses 4 salmos aí, dessa série ali no final do livro de Salmos, o 5º livro, ele é o terceiro, conhecido também, se você quiser chamá-lo de Salmos da Caverna. Tem alguns aí, Salmos da Caverna, em que Davi está ali se escondendo, o período de fuga, e tem as suas orações ali dentro da caverna, nos seus momentos de aflição, nos seus momentos de perseguição. Então também é conhecido como Salmos da Caverna. E aí dali, dessa caverna, é onde Davi escreve e recita essa oração no momento que ele estava fugindo de Saul. E que quando ele entrou na caverna, que por incrível que pareça, ele está se escondendo de Saul na caverna, e quem aparece na caverna para ali fazer as suas necessidades? Saul. Olha só. Colocou o inimigo juntamente com ele na caverna. E esse cara, esse Davi, poderia se aproveitar dessa situação, mas ele fez diferente. Ele podia, diante daquela circunstância de perseguição e também de ter ali o seu inimigo frente a frente, ter se lançado em abatimento ou motivado por terror, ter dado um passo imprudente. Você já pensou em dar um passo imprudente no momento da aflição? Aí entra aquela pergunta, né? Quem nunca? Você está aflito, seu coração está angustiado e você quer dar um passo de terror. O que é o passo de terror? Um passo imprudente. Você quer tomar as rédeas da situação na sua mão. Eu me lembro, nesse período, eu ia tomar um passo imprudente. Era um momento muito difícil na minha vida. Muito, muito difícil. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava ali tomando um banho gelado, chorando. Estava sozinho em casa, lá em Bertioga. E foi a primeira e única vez que eu pensei em desistir do seminário. Falei, ó, aqui pra mim já deu. A aflição pra mim tava demais. Eu falei, tá demais isso aqui. Eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe também mora lá em Bertioga e no mesmo corredor assim era a casa, e ela batia na porta e eu não respondia. Tava chorando dentro do banheiro, falando, não vou mais pro seminário. Quero mais isso aqui pra mim não. Ia ser um passo dentro de um abatimento, dentro de uma aflição, ia ser um passo dado motivado pelo terror da situação, um passo imprudente. Davi não fez isso, porque é comum as pessoas em desespero ou prostrar-se em desânimo ou fugirem por inquietação. Nesses momentos as pessoas ou elas se prostram num desânimo profundo, ou inquietas elas fogem.
Mas esse salmo aqui nos mostra que Davi, ele reteve sua tranquilidade, entregando-se a Deus com firme confiança. E guardando no Senhor, ou seja, se resignando a votos e orações, em vez de dar um passo irrefletido. Porque também é muito comum, na hora da angústia, na hora da aflição, a gente não refletir, a gente não parar para pensar. A gente quer dar passos que a gente não mede as consequências. E Davi, ao invés de fazer isso, qual seria o passo irrefletido naquele momento? Matar Saul. Seria um passo irrefletido naquele momento. Ele agir com as suas próprias mãos. Afinal de contas, a gente consegue ver na história de Davi, que Davi era um guerreiro, era um cara muito habilidoso na guerra. Era um cara que matava fácil. E ele não dá um passo irrefletido. Pelo contrário, ele entrega os votos dele e as orações ao Senhor. Esses salmos são de alguém que reconhece que os seus recursos já não são suficientes para livrá-lo da aflição que ele se encontrava. E às vezes a gente quer achar que com as nossas próprias forças, os nossos próprios recursos, a gente consegue sair das aflições que nos é imposta ou nos é colocada. Com as nossas próprias ações. Olha lá eu falando que não ia mais para o seminário. O que o seminário tinha que ver com as minhas angústias? Como dizia a minha amiga de seminário que é comigo, as minhas angústias. Não tinha nada a ver. Era um passo irrefletido e um coração que não estava olhando para o Senhor, mas que estava olhando única e exclusivamente para as circunstâncias. E aí você pensa em um monte de coisa acontecendo, fala, minha mulher tá, se der ali algo errado, morre ela e meu filho, e você tem que estar com cabeça de trabalho, com cabeça em estudo. E é uma grande bênção. Mas não podemos dar passos irrefletidos. Porque quando a gente apresenta as nossas orações, os nossos votos, e aí a palavra votos é entendida também e aplicada de forma muito errada, né? Os nossos votos de devoção ao Senhor. Resultado das nossas orações, a nossa vida, a nossa família, quando a gente entrega a Ele nesse momento de aflição, é onde a gente não toma passo irrefletido, não dá passos irrefletidos, sem pensar, mas aguarda o socorro e o livramento do Senhor na hora da aflição. Esse salmo é para nós que muitas vezes não vemos saída, ou até mesmo queremos agir por impulso da aflição, por estarmos acuados. Agora eu vou agir, eu tenho que agir, o Senhor não vai aparecer. O Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está escutando. E aí aqui o negócio está apertando. Mas Deus, através do seu servo Davi, como a gente leu agora essa noite, vai nos mostrar como agir em meio a essa aflição. Que você passou, que você está passando nessa noite. No primeiro ponto, a gente vê claramente uma oração por socorro divino. É o primeiro ensinamento. Orar e pedir socorro a quem pode dar socorro. O verdadeiro socorro. Então, se a gente olhar no versículo 1 e no versículo 2, olha o que ele fala. Em alta voz clama ao Senhor. Eleva a minha voz ao Senhor. Davi vai ensinar para nós que ao passarmos por aflições, ensina que a primeira coisa é clamar por auxílio divino. Em alta voz clama ao Senhor. Elevo a minha voz. Ou seja, grita mesmo, suplica. O lamento, ele tem essa característica, é algo que vem da alma, é algo que quando você vê que as suas forças, o seu jeito, já não vale mais de nada. Os seus recursos já são insuficientes. E aí você faz o quê? Clama em alta voz. O clamor, ele é muito diferente do falar, né?
O falar aqui com Deus é um falar de alguém que está numa conversa. O clamor é um grito de alguém que está desesperado. Porque alguém que está aflito, por exemplo, não sei quem já teve o desprazer de tomar um caldo na praia. Ninguém fala assim, Cacá, por favor, eu estou me afogando. A gente não fala assim na aflição, a gente faz o quê? A gente grita. Esgoela, socorro, estou me afogando aqui, me ajuda. Essa é a diferença para uma conversa e um clamor, uma oração de falar com Deus e um clamor. Um clamor, ele é algo de alguém desesperado, de alguém que está aflito, algo que vem de dentro. Por isso que ele fala, em alta voz eu clamo ao Senhor e elevo a minha voz ao Senhor. Ou seja, eu estou gritando, ajuda, a único que pode me socorrer. É interessante que o salmista clama a Deus ao invés de agir por si e atacar Saul ali na caverna. Eu não vou agir por mim. Eu vou clamar ao Senhor. Eu vou clamar do alto. Ele não resolve com as suas próprias mãos. Ele ora. Gente, como é difícil esperar na aflição. Se vocês lembram, a quarta-feira passada foi esperar e confiar. Eu falei bem assim, que vocês esqueçam de toda a exposição bíblica, não tem problema. Tem problema. Mas que se vocês guardarem esperar e confiar, e como é difícil, ao nos vermos acuados em aflições, a gente esperar e confiar, a gente orar. Seja sincero, a gente fala, eu vou orar para Deus dar direcionamento nessa situação. E eu vou falar por mim que eu já caí nesse pecado algumas vezes, de falar que ia orar por uma situação e falava, Senhor, apresento a Ti essa situação e logo em seguida eu ir lá e tomar a frente. Não esperava nada da situação de Deus, da resposta de Deus. Davi não fez isso. Por isso que muitas vezes as nossas aflições, elas aumentam porque nós queremos colocar as nossas mãos. Nós queremos fazer o papel que não é nosso. Por isso a palavra clamor. Que aí quando a gente vê que está se afogando, a gente fala, oh, socorro! Pelo amor, pelo teu amor! Me salva aqui! Veja, derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. No versículo 2. Mostra com clareza que Davi entregava suas angústias e suas preocupações a Deus. Derramar diante de Deus vai mostrar que mesmo confuso e aflito por causa das preocupações, de fato revela onde estava firmada a fé dele. Aqui não fala que Davi era um ET, um cara de outro mundo, mas por isso que ele era chamado um homem segundo o coração de Deus, por causa da intimidade dele com Deus, por causa da fé que ele tinha no seu Deus, um Deus que muitas vezes eu, na minha ignorância, no meu momento de aflição, desconheci, que muitas vezes nós fazemos isso. Davi não. Davi, ele sabia, mesmo aflito ali, por causa da situação, das perseguições, mas essa súplica revela na onde estava firmada a fé dele. Onde que está firmada a nossa fé? Na aflição em que nós passamos e ainda vamos passar por muitas, onde que vai estar firmada a nossa fé? Em quem? No que? Davi mostra para nós que a fé dele estava firmada no seu Deus. Veja que não impede de Davi ficar aflito. Olha o que ele fala. A ele eu apresento a minha angústia. Ele estava angustiado. Ele estava aflito. Só que se você fazer reflexão e ler os Salmos é demais. Você vê que constantemente ele leva a Deus as suas aflições,
as suas angústias, as suas perseguições, as suas tristezas, os seus dilemas. A única pessoa que podia resolver, que era Deus. E todas as vezes que ele colocou a mão, deu ruim. Todas as vezes que Davi foi fazer do seu jeito, mostra para nós que não foi muito legal. Foi ruim. Longe do direcionamento de Deus, longe da proximidade de Deus. Ficou ruim a coisa. E ele constantemente levava as suas tristezas e os seus dilemas ao único que poderia resolvê-las. O único que pode resolver as nossas aflições nessa noite, na nossa vida, é o Senhor. Parece o óbvio, mas o interessante é que nós não fazemos o óbvio quando a gente se vê na situação. Seria o óbvio para nós, pastor, já ouvi sobre isso. Pô, isso aí é 2 mais 2 são 4. Aflito, colocar confiança em Deus, acertou. Mas não é isso que a gente faz. Não é isso que quando a gente está no meio da circunstância a gente faz. E a Bíblia ela mostra alguns exemplos sobre isso. E aí eu volto lá na cena onde os caras estão lá no barco, acabaram de ver Jesus fazendo um monte de milagre, entra no barco, vem a tempestade, como que os caras chamam? Não se importa que a gente morre? Vocês acham que ele foi acordar lá bonzinho? Boa noite, Senhor. Eu acho que tem uma ondinha aqui que tá querendo invadir o barquinho. Os caras gritando, desesperados. Não se importa que a gente morre, não. Trouxe a gente aqui para morrer no mar. Interessante que muitas vezes a gente ouve algo e parece tão óbvio. E eu confessando um pecado, parte 2 agora, já ouvi isso. Às vezes eu coloco lá alguém para eu escutar e eu falo bem assim. O cara vai falar o que nesse texto aqui? Já ouvi já aqui sobre isso. Filipenses, eu gosto muito da carta de Filipenses, né? Aí eu falei, vou escutar aqui sobre Filipenses 4 de novo já. Aí Deus fala, não foi você que escreveu que a minha palavra se renova a cada manhã. Foi eu. E o Senhor sempre fala de alguma forma diferente através da sua palavra. Sempre nos mostra o que às vezes parece óbvio aos nossos olhos, ao que a gente está escutando aqui. De que lançar as nossas aflições ao Senhor parece o óbvio, mas a gente não faz. Parece o óbvio, mas a gente não faz. No segundo ponto, o salmista ele apresenta a sua causa a Deus. Nos versículos 3 e 4 a gente consegue ver, quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo, não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Agora ele está apresentando o que está deixando ele aflito. A solidão, por exemplo. Nós somos tentados aos 2 extremos em momentos de aflição. Ou ocultar e tentar resolver da nossa forma, se matar ali. E quando eu falo ocultar e resolver da nossa forma, é sem o auxílio divino, tá? Da nossa forma. Ou então, colocar no outdoor e confiar que alguém vai resolver. A gente é tentado a cair em 2 extremos. Ou oculta, ou chega lá na rede social e faz um outdoor gigante para que alguém resolva. Mas ambos não estão com a sua confiança no Senhor. Ambos estão tentando resolver da sua maneira. E Davi, ele já começa a apresentar ao Senhor que não foi no braço dele, e muito menos de outros, mas foi no Senhor. E ele leva a Deus o seu problema em específico. Veja, quando o meu espírito desanima. Ninguém estava falando aqui que Davi, por confiar em Deus, estava fazendo assim. E aí, Davi, beleza? Beleza. Mas que foi? Estou sendo perseguido. Glória a Deus por isso. Os caras ali estão querendo me matar, mas Deus é bom. Não. Isso trazia aflição para Davi. Isso trazia angústia. Ele fala, o meu espírito desanima, algumas versões, o meu espírito desfalece, a minha alma está angustiada. Ele não esconde o seu sentimento do Senhor. E não é pecado a gente ter aflição e a gente ter angústia em dias de aflição.
Mas como a gente relembra, onde nós estamos colocando a nossa fé? Em quem a gente está depositando a resolução? Para quem que a gente está pedindo socorro nos dias de tribulação? Esse é o caso. Esse é o ponto. Algumas versões trazem um espírito perplexo. O meu espírito está perplexo. Ele reconhece a ansiedade dentro de si pela situação, onde na cabeça e no coração buscava-se diversas e várias soluções para a angústia. Isso quer dizer o perplexo, a cabeça perplexa. Um espírito perplexo, de olhar para o lado, porque quem está acuado fica olhando onde eu vou sair, o que eu vou fazer, e pensando em várias situações. Ele fala, isso abate o meu espírito, isso desanima, deixa perplexo, deixa eu pensativo em várias situações, em várias soluções. Porém, imediatamente ele reconhece, ele sabe onde encontrar essa saída. Olha o que ele fala. És tu o caminho que devo seguir. É do Senhor. É o Senhor que vai mostrar o caminho para eu sair dessa aflição. És tu o caminho que vai mostrar como eu vou sair desse caos que eu me encontro. É Deus que sabe como livrá-lo. É um trava-língua isso aqui, da sua aflição. Quando ele faz essa declaração, és tu que conhece o caminho que devo seguir. A gente não sabe de nada, essa é a realidade. A gente não consegue enxergar um palmo na frente do nosso nariz. Literalmente. Daquilo que o Senhor tem de saída para as nossas aflições. E que a gente grave essa certeza no nosso coração. É o Senhor que sabe o caminho que a gente deve seguir. É Ele que sabia o caminho quando eu estava lá aflito, querendo agir com as minhas próprias mãos. Ele fala, é eu que sei o caminho que você deve seguir, não é você. É Ele que sabe o caminho que eu e você, nós devemos seguir em dias de aflição. E olha que interessante que isso vem como uma declaração igual de Abraão. Quando Isaac pergunta, cadê o cordeiro para o sacrifício? Qual é a resposta? Deus proverá o cordeiro, meu filho. É Ele que sabe o caminho. É Ele que provê a saída para a aflição. É Ele que provê o livramento da angústia. É Ele que alivia o fardo. É Ele que sabe todas as coisas. E quando a gente coloca a nossa confiança nele, quando vem a aflição, que alguém pergunta como vamos sair da aflição, o Senhor vai prover o cordeiro. É o Senhor que vai prover o caminho para a gente sair dessa aflição, dessa angústia. É só Ele. Isso é para nós, nessa noite. Deus sabe as nossas aflições, Deus sabe as nossas angústias, e Ele proverá o livramento para todas elas. Louvado seja o seu nome. Ele sempre livra os seus das suas aflições e das suas angústias quando vamos até Ele. É uma promessa, né? E ainda ele mostra Davi, né? Para Deus que o seu auxílio só poderia vir dele mesmo. Leia comigo no versículo 4, olha só. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se porta com a minha vida. Clamo a ti e digo, tu és o meu refúgio. Ele diz, olha para a minha direita, não tem ninguém. Davi não estava aguardando auxílio humano. Ele sabia que o auxílio dele não seria de homens. Ele fala, eu não tenho ninguém e aqui o inimigo está me apertando, está me pressionando. E parecia que a sua destruição estava cada vez mais próxima. Deus, se o Senhor vê, não tem ninguém comigo, eu só tenho o Senhor. Olha para a minha direita, não vê ninguém. Ninguém se preocupava com ele, pois ele não tinha abrigo, ou seja, defesa, e ninguém que pudesse fazer nada por ele. Foi só eu que já me vi assim? Ninguém pode fazer nada por mim nessa situação. Eu estou indefeso nessa aflição.
Ó, não tenho ninguém, eu tô solitário. Cadê todo mundo? Os momentos que a gente já passou, que a gente já teve ou que possa estar tendo. De falar, não tenho ninguém. Senhor, não tenho ninguém. Eu não conto com nenhum auxílio humano. Eu só tenho a ti. E o só não é pejorativo, né? É um só de único. Só o Senhor. E louvado seja Ele por isso. Davi sentia isso porque ele estava sendo perseguido quando estava sendo perseguido, e é um sentimento que desabrocha aí no nosso coração quando a gente está passando por aflições, de se sentir só, um sentimento de solidão, um sentimento de abandono, um sentimento de estar indefeso. Que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba achando que foi abandonado, inclusive por Deus. É onde o Senhor estava na minha aflição. Onde o Senhor estava quando a minha filha morreu? Eu nunca cheguei a perguntar isso para Deus, mas algumas pessoas não conseguem lidar com algumas perdas ou com algumas situações que acontecem na sua vida, algumas aflições. Que se a gente não guarda o nosso coração, se a gente não guarda a nossa mente no Senhor, a gente não deposita, não clama a Ele por socorro, a gente acaba achando, inclusive, que foi abandonado por Ele. Um terceiro ponto, Davi ele vai expressar confiança em Deus. E como que a gente expressa confiança em Deus? Clamo a ti, tu és o meu refúgio, és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Após apresentar o lamento, a súplica, Davi começa a expressar a sua confiança em Deus. Clamo a ti, tu és o meu refúgio, és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Que mesmo os inimigos cercando ele, e mesmo ele estando sem auxílio humano, estando só, estando acuado, ele declara o quê? Tu és o meu refúgio, ou seja, não estou desprotegido. Ou seja, nas nossas aflições, eu e vocês, nós não estamos desprotegidos. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é aquele que tira a gente de um tremedal de lama e firma os nossos pés sobre uma rocha firme, que nos guarda, que mesmo quando a gente possa andar por um vale de sombra e de morte, a gente se sente seguro, porque quem está conosco? O Senhor está conosco, o bom pastor está conosco. Davi sabia disso, afinal é um salmo também escrito por ele. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele declara, tu és o meu refúgio. És tudo que eu tenho na terra dos viventes. Interessante que para um cara que antes, durante e depois teria tudo, poder, fama, tinha até a galera acha que musiquinha para esportista ou musiquinha para alguém é coisa nova, né? Davi já tinha uma musiquinha para si. A galera já cantava uma musiquinha para Davi, que ele matou tantos e Saul matou tantos, ele matou mais de tantos. Ou seja, fama, poder, era rei, que o faz fazer uma declaração: tu és tudo que eu tenho na terra dos viventes. E quando fala tudo, é tudo. Baita estrategista de guerra, homem corajoso, valente, mas que sabia que isso nada valia, porque tudo que ele tinha era o Senhor. Tudo que ele tinha era o Senhor. Porque quem tem e quem teme a Deus tem tudo. Tem a salvação, o alívio das dores, a cura, os fardos aliviados, os jugos suaves,
a libertação das algemas e das aflições que nos abatem. Quem tem Deus, quem tem o Senhor, tem tudo. Eu sempre fui curioso essa questão, né? Até pelo meu TCC no seminário, que foi sobre suicídio de pastores, eu tive que pesquisar algumas coisas e ir também muito a fundo. Um dos países com maior índice de suicídio é a Noruega. E a Noruega é país de primeiro mundo, teoricamente as pessoas têm tudo lá. Se eu não me engano, lá paga-se para ter filho. Fernando estaria rico. Ó. Um norueguês milionário. Aí eu tenho 3, né? Quem vê pensa que eu só tenho 1, né, Fernando? Só que você tem 4. E aí você fala, um país de primeiro mundo, onde se tem uma estrutura, onde se tem tudo, é um dos países que estão em primeiro lugar no suicídio, porque pode ter tudo, mas se não tem a Deus, não tem nada. Tu és o meu refúgio. Davi sabia exatamente que aquele que o livrara outras vezes, o livraria novamente das suas aflições. Olha o que ele diz: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. É a declaração desesperada de quem conhece a sua fraqueza e sua pequenez, mas que é forte no Senhor. Eu lembro-me claramente que depois desse dia que eu chorei muito e falei que ia desistir do seminário e falei que eu não queria mais saber disso, e que eu estava cansado e que pensamentos ruins vieram na minha cabeça. No outro dia eu tinha que sair para trabalhar e aí tava um dia tão lindo, mas tão lindo, assim, lá em Bertioga, um céu não tinha nuvem nenhuma, era umas 8:30 da manhã. E aí eu me lembrei do período que o meu irmão e o meu cunhado estavam na UTI, e principalmente o meu cunhado, eu tinha que chegar, todo mundo que ia visitar tinha que falar bem assim, olha, tá dia, são tantas horas da manhã, lá fora tá sol, ou tá de noite, porque a neurologista falou que mesmo ele no coma induzido, precisava falar essas coisas para ele, para a mente trabalhar. E eu lembro que era gente, eu nunca vi um lugar mais barulhento no hospital que a UTI, eu nunca entendi isso na minha vida. Sério, eu lembro que meu irmão, numa das vezes que ele foi pro quarto, pra UTI, depois ele voltou, ele falou, não me deixa mais eu voltar para aquele lugar. Por favor. E aí eu tava caminhando para ir pro trabalho, olhei para aquele céu azul e Deus falou assim, você lembra que você passou e via, lá na UTI eles não sabem que horas são, se tá de dia, se tá de noite, e você tá aqui, andando. Eu lembro que eu ia caminhando e chorando, agradecendo a Deus e pedindo perdão, porque na noite passada eu tinha sido ingrato. Tinha esquecido das maravilhas que Ele estava fazendo por mim. Afinal de contas, a minha esposa ainda estava viva com meu filho. Afinal de contas, eu tinha um emprego. Afinal de contas, eu trabalhava. Afinal de contas, muitas coisas. Que aí você começa a olhar para o alto, né? Você começa a olhar para Deus e aí as suas aflições começam a serem cuidadas por Ele. E é uma clara oração por libertação de Davi. Uma libertação das angústias que assolavam sua alma, sua mente e o seu coração. Para a gente concluir, Davi apresenta sua queixa, sua oração e seu lamento a Deus. Ele não age segundo as suas forças, capacidade mental ou estratégia de guerra. Ele não age contra Saul, mesmo podendo e tendo oportunidade. Porém, ele aguarda no Senhor, e do Senhor a sua salvação e libertação daquele momento em que ele se encontrava. Tu és o meu refúgio. É tudo que eu tenho na terra dos viventes. Clamando a Deus por libertação e reconhecendo que Ele era o seu refúgio.
E para nós, como isso é na prática, como isso se aplica nessa noite? A gente só pode pedir que a gente tenha um coração que apresente as nossas aflições a Deus. Você que está em casa, você que está aqui, se você está aflito nessa noite, apresenta ao Senhor suas aflições, mas apresenta de fato, falando, clamando a Ele, clamando em alta voz, do seu coração mesmo. Seja específico, reconheça a sua fraqueza, a sua limitação. Não só em esperar, mas também em confiar. Nós temos essa dificuldade em esperar e confiar, em esperar e confiar. Peça para que Deus te ajude, me ajude, nos ajude a esperar e a confiar. Que a gente possa crer que Deus está nos ouvindo nessa noite, nas nossas aflições e angústia, como ouviu Davi e como ouviu tantos outros homens de Deus que nós conseguimos ver nas Escrituras. Clame a Ele por libertação desse problema, dessa dor, dessa angústia, desse sofrimento, crendo que Ele responderá para nós, que Ele nos livrará. Afinal de contas, as nossas dores e angústias, é através delas que Deus é glorificado. Davi cria dessa forma. Que Deus seria glorificado. Ele não queria falar bem assim, tá vendo aí? Eu venci. Não foi igreja, não foi irmão, não foi ninguém que me ajudou. Eu venci. Não. A gente vence as nossas aflições e as nossas angústias para que o nome do Senhor seja glorificado, louvado seja Ele. Que a gente creia dessa forma também. Que Deus nos ajude a confiar, mesmo em dias caóticos e difíceis. Lembrando que Ele é o nosso socorro na hora das nossas angústias, aflições e tribulações. Amém? Vamos orar? Senhor, aqui está todos nós que estamos presentes, aqueles que estão virtual. Temos aflições no nosso coração, temos aflições na nossa vida que muitas vezes não revelamos para ninguém, não falamos ao Senhor, então revelamos para pessoas erradas, queremos colocar a nossa mão, queremos fazer do nosso jeito, do nosso molde. Senhor, por favor, nos ajuda a clamar ao Senhor em alta voz, a depositar no Senhor a confiança dos nossos corações, sabendo que o Senhor nos livra de todas as nossas aflições, que o Senhor traz alívio às nossas dores, que o Senhor traz socorro às nossas ansiedades, que muitas vezes as nossas ansiedades é porque nós queremos colocar a mão num problema que é o Senhor que resolve. Por favor, Senhor, nos ajuda a ser dependentes de Ti, nos ajuda, Pai, a clamar e a orar ao Senhor como Teu servo Davi fez, buscando de Ti o socorro, reconhecendo que os inimigos, reconhecendo que as aflições são mais fortes, mas que no Senhor nós temos a salvação, que no Senhor nós temos a libertação dessas aflições, o alívio dessas aflições, Pai. Por favor, Senhor. Se há alguém aqui nessa noite aflito, angustiado, se há alguém aqui nessa noite abatido, ou que está em casa, que o Senhor traga alívio para essa aflição, que o Senhor traga renovo para esse abatimento, mas que primeiramente essas pessoas e todos nós possamos apresentar ao Senhor, Pai, porque é em Ti e de Ti que vem a salvação. Muitas vezes nós não olhamos para o alto. Nós esquecemos muitas vezes de onde vem o nosso socorro. Eu esqueço, Pai. Muitas vezes já esqueci, tem misericórdia de mim, me perdoa, por favor, Senhor. Porque o meu socorro vem do Senhor, que fez tudo, que criou tudo e que é dono de tudo. Traz, Senhor, a paz que excede todo entendimento para corações aflitos, angustiados e abatidos nessa noite, Senhor. Por favor, Pai. E que possamos clamar única e exclusivamente ao Senhor. Cuida de nós, Pai, da nossa mente e do nosso coração. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus queridos do louvor, vocês podem cantar uma última canção.